Olá, me chamo Bruno. Hoje vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso em Técnica de Segurança do Trabalho. O tema da nossa apresentação é Metodologia de Prevenção do Transporte Rodoviário de Álcool Etílico. Os integrantes do grupo são Alexandre Filho, Bruno Pousa, Domingos de Matos, Grace Guerini, Laura Soares e Roberto Cairari. A legislação vigente e normas regulamentadoras são essenciais para o cumprimento de procedimentos e o conhecimento detalhado do produto álcool etílico. E o acesso fácil à informação das características do mesmo também trazem um ambiente prevencionista. Em 1982, no mercado São Sebastião, no Rio de Janeiro, houve um acidente com pentaclorefato de sódio, conhecido como pó da China, gerando 4 óbitos e várias intoxicações, e a interdição por uma semana do local. Assim, em 1983 foi criado o Decreto-de-Lei nº 2063, tornando-se o primeiro país da América Latina a criar normas específicas para o transporte de produtos perigosos. Criada em 1975, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, FEEMA, após o acidente de 82, passou a contar com um corpo técnico competente e capaz, acompanhando casos de acidentes nos quais agentes químicos colocam em risco o meio ambiente e a população, e coordenando medidas para amenização, contenção, remediação ou até mesmo prevenção de danos. O atendimento emergencial, na qual desempenha a coordenação técnica, inclui o caso de acidentes envolvendo produtos perigosos durante seu transporte rodoviário, passando então a ser o setor de emergência para atendimentos aos acidentes envolvendo produtos perigosos em caráter emergencial. Acidentes que podem ser causados por falha no processo de produção e operação ou durante o transporte de mercadorias perigosas, geralmente produtos químicos, equipamentos ou recursos humanos, que causam danos ao meio ambiente e a pessoas que são parte integrante. Metodologias. Nessa apresentação vamos apresentar ainda definições de líquido inflamável, classificação do líquido inflamável, identificação e pictogramas, sinalização para transportar produtos inflamáveis, normas e legislações e estatística de acidentes. Dando sequência, passo a palavra ao colega Roberto. Eu sou o Roberto. Dando continuidade à nossa apresentação, nós iremos falar de duas grandes importâncias: líquidos inflamáveis e sinalização para transporte. Qual a relação entre elas? Como devem ser entendidas e quando devem ser aplicadas? Vamos aos líquidos inflamáveis. O que lhe vem à mente quando falamos de líquidos desse tipo? Qual exemplo você daria? Pensou em gasolina? Álcool etílico? Pensou muito bem. Esses são excelentes exemplos. Mas qual a diferença entre combustível e inflamável? Os líquidos inflamáveis são líquidos com ponto de fulgor menor ou igual a 60,5 graus em ensaio aberto e ensaio fechado, ou até 65,6 em ensaio aberto. Esses produtos eles entram em combustão com muita mais facilidade. Já os combustíveis são produtos que possuem um ponto de fulgor superior a 70 graus e inferior a 93 graus. Esse produto precisa da interferência de um fator externo para que haja a sua combustão. Então, a diferença entre um e o outro, líquidos inflamáveis e combustíveis, é o ponto de fulgor. A ONU, Organização das Nações Unidas, é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional entre as nações. E ela tem também como responsabilidade classificar os líquidos inflamáveis, que nesse caso é classificado como a classe 3, por ter as características que a gente já mencionou anteriormente, né? E como que ela faz para facilitar o entendimento de todos? Bom, com a ajuda de uma pictograma, que é um símbolo que representa um objeto ou um conceito por meio de desenhos figurativos, ela usa essa pictografia, que é uma forma de escrita pela qual ideias e objetos são transmitidos através de desenhos. Então, quando você, por exemplo, vê uma placa com fogo, automaticamente você vai associar que dentro daquele painel, dentro daquele reservatório, tem um líquido inflamável. Então, desse modo, ela consegue nos ajudar a identificar, né, pelos símbolos. O rótulo de risco, placa ilustrada em forma de losango, é fixada nas laterais e na traseira do veículo ou vagão. Eles possuem desenhos e números que identificam o produto. Então, sempre na parte superior
vai ter o símbolo do produto e sempre na parte inferior a classe de risco do produto. Outra grande ajuda que nós temos são os painéis de segurança. Os painéis de segurança têm formato retangular de 30 por 40. O fundo deve ser sempre laranja e as laterais devem ter uma borda de 1 cm de espessura. O painel ele deve conter o número de risco do produto na parte superior e o número da ONU, Organização das Nações Unidas, que identifica o produto transportado de acordo com uma tabela internacional que nós já mencionamos também. O número de risco deve ficar acima do número da ONU e a fonte deve ter 10 centímetros de altura, ou seja, o número de risco vai estar sempre acima e o número da ONU vai estar sempre na parte de baixo, na parte inferior. Número de risco, parte superior. Número da ONU, parte inferior. Bom, e onde ela deve ser fixada, né? Tanto o painel de segurança como também o rótulo de risco. O painel de segurança ele deve ser fixado do lado esquerdo do veículo. Mas como que eu sei qual que é o lado esquerdo e direito do caminhão? É você estando dentro, você consegue fazer essa localização. Então, o lado esquerdo seria o lado do motorista. Ele deve estar de frente ao painel de segurança, sempre do lado esquerdo do veículo. Já na parte de trás do veículo, ele também deve ficar do lado esquerdo, tendo como referência o motorista. Entender o que são líquidos inflamáveis, a classificação deles, bem como também a sinalização para transporte, são sem dúvida aspectos muito importantes. Mas o aluno Alexandre tem mais informações que vão nos ajudar a entender todo o contexto e todo o trabalho. Alexandre, é com você. Olá, eu sou o Alexandre e vou estar apresentando a parte de normas e legislação. Seguindo aí com a FISP, como a imagem ao lado sugere, nós temos ela que vai estar abordando 16 itens do produto químico. O que é a FISP? É a Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos. Então ela vai falar o que é o produto químico, qual EPI deve ser utilizado, o que deve ser feito, entre outros pontos. Seguindo com a FISP, ela tem a BNT 14725, que fala como deve ser montada e as instruções. Com ela, nós conseguimos extrair a ficha de emergência, como a imagem ao lado. Com a ficha de emergência, nós conseguimos fazer a movimentação do produto. Caso tenha vazamento, qualquer tipo de dano, nós conseguimos ali fazer a contenção. Com essa contenção tem todos os telefones de órgãos públicos, polícia, corpo de bombeiros, entre outras coisas para ajudar numa situação de emergência. Dando sequência, nós temos o curso MOP, a qual ele fala da movimentação dos produtos perigosos, que o transportador ali, que o colaborador que está fazendo essa movimentação com o veículo tem que ter esse curso. Somente com esse curso ele pode fazer essa movimentação com o líquido inflamável etanol, a qual abordamos nesse TCC. Seguindo nisso, nós temos a NR20, a qual ela abrange os itens de prevenção, de instrução e das normas ali para evitar o acidente e, caso aconteça, as medidas de contenção. Também temos a CETESB, que é um órgão regulamentador, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que ela vai estar ali regularizando, preenchendo, mandando uma documentação a qual a gente preenche para fazer essa movimentação do produto químico. Se não tiver essa ficha, o caminhão é multado e a carga é apreendida, entre outras coisas. Dando sequência. Oi pessoal, meu nome é Laura e eu vou falar sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Até o início dos anos 80, havia poucas legislações de proteção ao meio ambiente. Com o advento da Lei nº 6.938 do ano de 1981, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, passou-se a ter a visão mais protecionista nas questões ambientais, e ela também é considerada como a primeira grande lei ambiental do Brasil. Segundo os princípios da responsabilidade objetiva previstos na Lei 6.938 do ano de 1981, todo aquele que deu causa responde pelo dano, bastando para isso provar o nexo causal entre a ação produzida e o dano efetivo. Num acidente de transporte rodoviário de produtos perigosos, mesmo que a empresa transportadora tenha tomado todos os cuidados e não tenha culpa pelo acidente, a responsabilidade pelos danos ambientais continua sendo da empresa transportadora.
pois a ausência de culpa, neste caso, não exclui a responsabilidade de indenizar e reparar os danos. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 fixou os princípios gerais em relação ao meio ambiente, estabelecendo no parágrafo 3º que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas jurídicas ou físicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Em específico, aos acidentes gerados no transporte rodoviário de produtos perigosos, pode acarretar sanções de natureza administrativa, tais como as combinatórias de multas aplicadas pelos órgãos de controle ambiental. Como exemplo, cita-se a Lei de Crimes Ambientais, Lei número 9.605, do ano de 1998, que no seu artigo 75 prevê valores de multa de R$ 50 e no máximo 50 milhões de reais. E dando continuidade a estatísticas de acidentes com álcool etílico, o Domingos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Domingos Paulo. Dando sequência à nossa apresentação, irei falar sobre acidentes rodoviários. Fizemos algumas pesquisas relacionadas a este assunto e vamos a elas. A cada dia, o Brasil registra em média 14 mortes em aproximadamente 190 acidentes nas rodovias federais. Ou seja, lamentavelmente, antes de terminarmos esta apresentação, 2 pessoas irão morrer vítimas de acidente de trânsito. Nos 12 anos analisados pela Confederação Nacional de Transporte, a CNT, o Brasil teve um número absurdo de 1.700.000 acidentes nas rodovias federais, sendo 751.700 com vítimas, destes quase 89.000 pessoas perderam as suas vidas, números muito maiores que muitas guerras pelo mundo. Veremos agora no gráfico abaixo que no período de uma década, mais da metade dos acidentes com produtos perigosos acontecem em rodovias. Liderando o gráfico, os acidentes nas rodovias correspondem a 56,06%, que equivale a 2.316 acidentes. Outros dados seguem mais em números muito menos expressivos. No estado de São Paulo, de acordo com as ocorrências registradas e atendidas pela CETESB, a presença mais expressiva dos produtos considerados como perigosos estão concentradas nas classes 3 de líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis correspondem a 40,77% e os demais produtos apresentam em porcentagem menores, como pode-se observar no gráfico a seguir. Foi realizado um estudo e foi constatado que 84% dos acidentes acontecem por atos inseguros, 14% por condições inseguras e os 2% restantes por causas adversas relacionadas como clima, tempo e etc. E eu queria deixar uma frase aqui para terminarmos. Podemos até tolerar algumas condições inseguras, mas o que não podemos admitir é um trabalhador sob nossas responsabilidades que cometa um ato inseguro. Sequer. O sinistro acontece onde a prevenção falha. E dando sequência nas apresentações do nosso trabalho, eu passo a palavra agora para a nossa colega Grace. Muito obrigado. Olá, meu nome é Grace e eu vou abordar com vocês as considerações finais do nosso trabalho de conclusão de curso. Esse tipo de atividade com produtos perigosos, ele necessita uma maior atenção perante a fiscalização e legislação vigente no Brasil, né? Tendo em vista que todas as etapas do manuseio de produtos perigosos pode ocasionar e tem a possibilidade de ocasionar um acidente. No transporte de produtos perigosos, como a gente tem exposição a riscos externos, como condições da sinalização das vias, falhas humanas, irregularidades de veículo, nas cargas transportadas também, fichas de emergência, na formação dos motoristas com curso MOP, como já vimos, ou em documentos fraudados, a necessidade de fiscalização é ainda maior, né? Porque a gente, dentre todos esses itens, todas essas etapas, a gente precisa sim estar sempre fiscalizando. Dentro das considerações finais, também foi detectada uma necessidade de criação de banco de dados nacional com as informações sobre os acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos. Dentro da CETESB a gente até tem alguns dados, mas essa carência nos dados de estudo na área é um fator que compromete a adoção de medidas
né, de redução e dano, sejam eles materiais, lesões à pessoa ou impactos ambientais. Então, essa necessidade de criação de um banco de dados foi identificada dentro do nosso trabalho de conclusão de curso. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima!